ND Notícias de volta em Brasília. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou hoje uma proposta que cria mecanismos para ajudar o governo a cumprir a chamada regra de ouro. A intenção é equilibrar os gastos públicos. A regra de ouro foi feita para evitar o uso de recursos vindos de empréstimos para o pagamento das despesas correntes do governo, ou seja, não pode se endividar para cobrir custos como folha salarial, manutenção de órgãos e programas sociais. É um desafio para cada administrador, seja ele prefeito, governador ou presidente, cumprir essa norma. Para tentar ajudar o governo a preservar a regra de ouro, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que cria gatilhos para conter despesas públicas e gerar novas receitas. É uma PEC que moderniza e que dá condições, sustentabilidade para que o país possa ter recursos, né, gerar uma economia, para daí sim nós podermos atender as necessidades básicas da nossa população, que não são poucas. O texto traz 20 medidas para conter despesas e 11 para criar receitas que devem ser acionadas em momentos de desequilíbrio fiscal. Para se ter uma ideia, só este ano o governo teve de abrir crédito extraordinário de quase 250 bilhões de reais para equilibrar as contas. Agora o texto vai ser analisado por uma comissão especial antes de ser votado em plenário em 2 turnos. Olha só, vale registrar o que ocorreu ontem à noite lá no Senado. Até porque a gente falou muito aqui no ND Notícias sobre a propaganda partidária que lideranças do Congresso estavam ali articulando para que essa propaganda voltasse. E essa propaganda foi vetada pelo presidente Bolsonaro. Pois é. Os votos dos senadores Esperidião Amin e Dário Berger mantiveram o veto do presidente Bolsonaro, proibindo a propaganda partidária. Um belo avanço, mas não foi fácil, não. Até porque havia uma manobra para o retorno desses programas. A manobra funcionou, na verdade, na Câmara, onde o veto foi derrubado. Lá foi derrubado, apertado, mas foi. Então estava quase que garantida a propaganda partidária. Mas conseguiram no Senado, na verdade, reverter. Não conseguiram, na Câmara, conseguiram manter a propaganda e no Senado conseguiram derrubar. Ou seja, não vai ter propaganda partidária. Foram derrotados por 2 votos. Como eu falei, os votos de Amin e Berger. Sendo assim, não haverá mais propaganda partidária. O que chamou a atenção é que o Esperidião Amin, o senador Esperidião Amin do PP e Dário Berger do MDB votaram juntos. Os grandes adversários votando juntos, o que representa a manutenção do dinheiro público. Isso foi importante. Enquanto isso, o senador Jorginho Melo, olha só, ele seguiu o caminho inverso, apoiou a derrubada do veto. Estranho, né? Ele sempre votou com o presidente Bolsonaro, logo ele que sempre seguia o Planalto e era contrário a abusos de recursos para partido. Desta vez ele agiu diferente. Esse tipo de propaganda representaria, só para vocês terem uma ideia, antes de terminar, cerca de 450 milhões por ano, fora os penduricalhos, porque tem que realizar a propaganda, alguém tem que pagar. E quem paga, sai tudo do nosso bolso. Caiu, menos mal.